Olá, pessoal, e o Consultório Cast está de volta aqui, a maior feira do Norte e Nordeste de negócios de saúde, Hospital Med, que acontece aqui no Centro de Convenções. E o nosso Consultório Cast hoje tem o prazer enorme de receber o Dr. Tadeu Calheiros, que é médico e vereador, não é, doutor Tadeu? É um prazer ter aqui no estúdio itinerante do Consultório Cast e a gente poder falar um pouquinho de saúde pública. O prazer é meu poder estar fazendo parte do Consultório Cast da Rádio Hits e poder estar aqui conversando sobre saúde, que é um tema que me é tão caro. É verdade. E eu estava até recebendo informações do seu assessor de imprensa, Eduardo Bandeira, que nos acompanha aqui no estúdio. Ele estava até me falando, o senhor é presidente da Federação Médica Brasileira, o senhor é vereador pelo Podemos, o senhor trabalha no Hospital de Câncer e o Correia Picâncer, que são hospitais públicos, e ainda é diretor do CIMEP. Como é conviver com toda essa agenda? Bem corrido, né? Bem corrido, mas é muito bom quando a gente faz aquilo que nos dá prazer, que a gente gosta. E essas ações estão todas interligadas, né? Mescla a minha atividade assistencial, Sim. A minha atividade de médico, que é o que eu me orgulho muito, acredito ser vocacionado para isso, atender na parte de oncologia pediátrica do Hospital de Câncer. Eu acho que é a minha maior missão, tá? Tem o Correia Picâncer também, que gosto muito de trabalhar lá. E da atividade médica veio também a necessidade de olhar a saúde, especialmente, de uma forma política, e como a gente poder, através da política, estar promovendo mais acessibilidade ao nosso SUS. Eu trabalho 100% dedicado ao SUS na minha vida médica e pensei como a gente pode torná-lo mais acessível. Esse que é um grande instrumento, uma grande ferramenta pública. E aí veio esse espaço para a política, que congrega o Sindicato dos Médicos, a Federação Médica e a Vereança do Recife. Doutor Tadeu, me explica, então, como é que está a saúde pública. A gente pode falar no geral, no Estado, ou se basear somente no Recife? O senhor pode dar uma pincelada já sendo presidente, né, da federação e estando dentro do sindicato, qual a atual situação da saúde pública? Podemos falar do Estado, do município do Recife ou de outros municípios que, porventura, quisermos comentar. A saúde é um tema muito complexo. Seja em qualquer local do Brasil, tem problemas muito graves, problemas difíceis, e não tem soluções fáceis, a gente sabe disso, mas precisa avançar de uma forma mais célere em vários pontos. A gente precisa descentralizar em termos de Estado. A gente precisa sair de um ambiente onde Recife acaba absorvendo a maior parte da demanda de todos os municípios. A gente tem grandes gargalos como a rede materno-infantil e a traumato-ortopedia, a que trata as questões dos acidentes, dos politraumatizados. Então são dois grandes gargalos que a gente precisa muito descentralizar. Quando a gente vai falar de Recife, olhando pelo âmbito estadual, nós estamos com graves problemas nos nossos grandes hospitais. Seja ele de quantidade de recursos humanos, precisamos ter um maior investimento para concurso público, chamamento de mais profissionais. A gente muitas vezes trabalha com o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital Agamenon Magalhães, abaixo do limite mínimo de profissionais que deveriam estar atendendo naquele dia. E a gente tem profissional suficiente para entrar no serviço público. Quando a gente vai para a rede municipal, também temos muitos problemas. Tá? Claro que também está se avançando. Chegou na Câmara dos Vereadores esta semana, e hoje eu tive o privilégio de, pela Comissão de Saúde da Câmara, dar o parecer favorável para um projeto de lei que vai trazer uma grande ampliação para a atenção primária do Recife. Isso é importante. Notícia boa, né, que o senhor está passando aqui para a gente. De primeiríssima mão. Esse projeto ainda vai ser votado na Câmara, acredito que segunda ou terça da semana que vem. Mas com certeza o senhor já dá um spoilerzinho aí que vai ser aprovado. Vai ser aprovado, eu não tenho a menor dúvida, porque ele é importante para a cidade, ele vai trazer a nomeação de mais de 3 mil profissionais de saúde. Tá? A gente ainda está fazendo algumas emendas no projeto, propus algumas emendas no projeto pela Comissão de Saúde para algumas áreas que não estavam contempladas dentro do projeto, como técnico de saúde bucal, por exemplo, mas eu tenho certeza que vamos ter uma grande ampliação, tá? E lembrar de respeitar o concurso que está vigente para chamar as pessoas que estão querendo entrar, que estão esperando esse chamamento, e nada melhor do que a gente investir na saúde pública através do que reza a Constituição, artigo 37, através da meritocracia do concurso público. Sim. Então, é um grande passo. Então, são desafios, são problemas que a gente tenta atuar, tenta mostrar, tenta levar ao Poder Executivo quais são os pontos
principais que a gente enxerga de poder atuar. Agora, vamos falar dessa parte da oncologia, né? Que o senhor tem domínio, aí tem expertise, e é uma situação que é com crianças, né? Como é que está a situação desse nicho aí da saúde, a oncologia pediátrica? O senhor tem a experiência no Hospital de Câncer, também trata dessa parte infantil? Sim, eu trabalho no Hospital de Câncer há mais de 20 anos. Né? Nós temos aqui em Pernambuco, aqui em Recife, temos ainda um polo em Caruaru e Petrolina de câncer infantil, mas Recife é referência nacional no tratamento do câncer infantil, junto a outros importantes centros. Nós temos aqui uma gama de profissionais que gera conteúdo científico, que ajuda na definição de protocolos a nível nacional. Tá? Os resultados não diferem de nenhum lugar do Brasil e muito próximo com países mais desenvolvidos, ditos de primeiro mundo, em termos de resultado, mas isso não quer dizer que não tenhamos, em contrapartida, um grave problema, que é o que eu vou dizer agora. A acessibilidade, às vezes, que é um dos problemas do nosso SUS. Para você ter uma ideia, eu faço muito a parte de tumores musculoesqueléticos, tumores ósseos. Se a média de tempo de uma criança, um adolescente, que seja do interior do nosso estado, a começar a ter os primeiros sinais e sintomas, até chegar no meu ambulatório especializado, infelizmente, é de 6 meses. E esse tempo para um diagnóstico inicial faz completa diferença, não só no resultado entre a vida e a morte, mas na diminuição de sequelas. A gente poderia estar falando de alguém que não precisasse amputar um membro e vai acabar tendo aquele membro amputado. Então, isso faz toda a diferença no câncer infantil. A nossa luta é sobre o diagnóstico precoce, e nisto, e como eu costumo dizer, eu não tenho nenhuma predileção por um partido ou por outro. Nosso propósito da saúde, a gente critica em alguns pontos, elogia em outros. A gente elogia o governo do estado, que esta semana, junto ao GAC, junto à doutora Vera Moraes, lançaram uma ação de incentivo ao diagnóstico precoce do câncer infantil, assunto do qual eu tenho muito orgulho de, na Prefeitura do Recife, ter conseguido sancionar uma lei, botando no calendário oficial do Recife a semana de promoção ao diagnóstico precoce do câncer infantil. Que bom, doutor Tadeu. Outra boa notícia, né? Agora, qual a orientação que o senhor dá, inclusive nesse momento que o senhor falou, desse período, a orientação aos pais, que fiquem atentos com suas crianças, que façam porque muitas pessoas estão lá numa cidadezinha mais que atrasada, não tem o acesso que o senhor fala. Que orientação o senhor dá para que os pais fiquem, ou os responsáveis, fiquem atentos às suas crianças com relação à doença, ao câncer? Cris, é muito boa essa sua pergunta. E aqui vai parecer paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente busca promover e ensinar e educar para o diagnóstico precoce, eu tenho uma missão aqui de, para os pais, dizer, primeiro, tranquilizar. Sim. Não é pensar em qualquer coisa que vai ser o câncer infantil. O câncer infantil, ele existe, é importante que saiba que ele existe, porque a gente só consegue diagnosticar aquilo que a gente conhece, tá? Mas ele não é das patologias mais frequentes num rol de questões de adoecimento que existe no mundo infanto-juvenil. Então, ele é considerado até um fenômeno mais raro para as patologias que acometem as crianças e adolescentes, mas eles existem. Então, para os pais, o que é que a gente orienta? Que tenha um acompanhamento médico, preferencialmente um acompanhamento com o pediatra. Seguramente esses profissionais estarão habilitados na primeira suspeita, encaminhar para um centro de referência. E o que é que a gente pode trazer de alguns cuidados a mais? Né? Volto a salientar. O nosso papel educativo ele se volta muito para os agentes comunitários de saúde. Muito importante. Né? Exatamente. E principalmente esses pais e responsáveis terem acesso, né, a essas pessoas, esses profissionais que estão lá no dia a dia e na rua. Para que esses, quando percebam alguma suspeita, encaminhem. Mas a gente pode chamar a atenção a alguns sinais e sintomas, por exemplo, uma dor óssea, uma dor em algum membro que não melhore com 1 a 2 semanas com os tratamentos convencionais, essa dor que perdure, que se prolongue, uma palidez acentuada, algum surgimento de tumoração pelo corpo, seja no pescoço, seja nas axilas, seja um aumento de volume abdominal, uma alteração da marcha, uma alteração visual. Então, são sinais de alerta que possam trazer
chamar a atenção manchas pelo corpo sem traumas, que se repitam, sangramentos espontâneos pelo nariz, pelas gengivas. São sinais de alerta de uma forma geral. Mas, repito, é importante um acompanhamento médico e, especialmente, um acompanhamento pediátrico regular para que qualquer suspeita se encaminhe para os centros de referência. Agora, uma outra boa notícia é que, em vários casos, existe o poder de solução, né, do câncer. Sim, a gente precisa até desmistificar, né? É uma doença que, principalmente para as pessoas de mais idade, ainda há um temor muito grande, é sério, né? Existem vários tipos de câncer, né? Engloba um conjunto grande de doenças, mas tem tratamento. Dentro do mundo da oncologia pediátrica, os índices de sucesso ao tratamento são maiores do que o de insucesso. Nós estamos falando, por exemplo, o principal tipo de câncer infantil é a leucemia linfóide aguda, e a gente pode falar que tem acima de 80% de cura. A leucemia linfóide aguda é o câncer do sangue. É dito popularmente como câncer do sangue, ou LLA, muita gente conhece por essa sigla. Tá? É o tipo mais comum de câncer na infância, com taxas acima de 80% de curabilidade. Então, são dados que a gente precisa desmistificar para dizer tem tratamento, tem cura, temos bons centros de referência no serviço público aqui em Pernambuco. Diagnosticado, aí uma pessoa lá que vem do interior, que tipo de apoio ela tem, a mãe, o pai, uma madrinha ou tio, para que essa criança que precise ficar internada? Isso, Cris, não me surpreende a qualidade das suas perguntas. Obrigada. E isso também é crucial. Todos os serviços ele tem uma equipe multidisciplinar que conta com um médico, não só com médico, com enfermeira, com psicólogo, com assistente social, com fisioterapeuta, nutricionista, enfim, que dá um acompanhamento holístico e muitas vezes também é família, mas aqui a gente precisa fazer justiça a um grupo que em dezembro se comemora a data alusiva ao voluntariado, o terceiro setor. Nós temos aqui casas de apoio, por exemplo, o GAC, por exemplo, o NAC, por exemplo, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que dão um apoio essencial para o tratamento dessas crianças, desses adolescentes. Muitas vezes apoio com alojamento, alimentação, educação, para que os alunos não percam seu ano letivo, com transporte, ajudam em aquisição de medicamentos quando não disponibilizados pela rede pública. É fundamental, principalmente, além de todo esse suporte, na adesão ao tratamento, porque eles fazem, o grupo voluntariado faz isso com um acolhimento, com um genuíno amor, que eu sou fã de carteirinha do voluntariado. Citei esses 3 grupos de voluntários, mas tem muitos outros, e esse registro a gente precisa deixar aqui, que é importantíssimo para toda a sociedade de uma forma geral, e no tratamento do câncer infantil, eu diria que não é só importante, ele é fundamental. Agora, doutor Tadeu, a gente ouvia muito falar a questão da medicação, né? Vamos falar assim numa linguagem mais fácil, a quimioterapia. A quimioterapia, ela é acessível no sistema público de saúde? É totalmente acessível ou existe ainda aquela situação de um paciente estar sofrendo com a demora, ou isso chega rápido até o paciente? Chega. Quimioterapia a gente não tem tido dificuldade alguma, tá? É acessível. Algumas vezes, e aí talvez independa ao poder público, às vezes por questões laboratoriais, determinado fármaco pode estar fora de circulação, pode ter uma dificuldade ou outra maior para uma determinada droga, mas ainda temos dificuldades com alguns tipos de terapias mais modernas, tá? É o que a gente chama de terapia-alvo, a imunoterapia, não é? Que são medicamentos mais caros, com algumas indicações muito precisas, que às vezes ainda é preciso que os pacientes recorram à justiça para ganhar através de liminar. Infelizmente ainda tem esse grau de dificuldade, mas a quimioterapia, de uma forma geral, é disponibilizada sem maiores dificuldades. Agora vamos falar um pouquinho do lado do vereador. O que é que o senhor tem aí de desafio que tenta solucionar e às vezes tem uma pedrinha lá no meio do caminho na questão da saúde, doutor Tadeu? Inclusive o senhor preside a Comissão de Saúde da Câmara? Não, eu sou o vice-presidente. Vice-presidente, eu sou vice-presidente. Os desafios são inúmeros. A gente pode escolher a área, porque saúde ela
maior do que a relação só do médico-paciente. Não é? Quando a gente, por exemplo, fala em academia da cidade, a gente está promovendo saúde. Isso. Atividade física é crucial. A gente precisa investir. Eu visitei todos os polos da academia das cidades, junto com a PEF, que é a Associação dos Profissionais da Educação Física. E sua avaliação com essas academias? Interrompendo já para o senhor falar. São 42 polos. Um programa importantíssimo. As pessoas que utilizam, você consegue perceber a diferença. Falando do público mais idoso, de mobilidade, de atividade, de alegria. Pena que é muito pouca gente que ainda usufrui disso, porque a gente precisa de ampliação. Alguns polos não tem o número de profissionais que deveriam, então funciona menos turnos do que deveria. Quando um profissional está de férias, não tem outro para substituir. Equipamentos, em todos eles, muito ruins. Equipamentos de baixa qualidade. Os profissionais se desdobram muito. Excelentes profissionais, muito dedicados, mas se desdobram muito para fazer acontecer. Então, é um desafio. Fizemos até audiência pública sobre isso. Levamos isso ao Poder Executivo. Alguma coisa melhorou. Encontramos desperdício de água, vazamento a meses de caixa d'água, acabando com a estrutura e perdendo água, que é outro bem precioso. Com nossas denúncias, junto com a PEF, conseguiu sanar especificamente aquele ponto, mas precisa de investimento no programa. Precisa de investir no programa, ampliar o programa, repor tanto recursos humanos como materiais e equipamentos, mas é um excelente programa. Que bom, doutor Tadeu. Agora vamos falar um pouquinho aí, está chegando 2024, né? É um ano de campanha política. Fala um pouquinho desse seu lado aí, como é que está nessa sua trajetória aí como político? Cris, é uma experiência nova na minha vida. Eu nunca tinha sido filiado a nenhum partido antes desse meu primeiro mandato. Senti a necessidade, junto com uma grande rede de suporte de colegas médicos e, agregando-se a isto, outros profissionais de saúde, dizendo que precisamos de uma representação genuína de um segmento de saúde. Isso. E foi o meu nome, como poderia ter sido definido para um outro qualificado nome, tá? E entramos de cabeça. Acredito na política como um poder de transformação. Estamos nos dedicando ao máximo para qualquer assunto pertinente à cidade do Recife, com um foco muito grande na saúde, de uma forma muito mais abrangente, multiprofissional, específica do setor, mas também envolvendo saneamento, está ligado com saúde mental, é muito importante também, prática de exercício físico, tudo isso que engloba saúde de uma forma geral. E estou convicto de que vou expandir esse meu entusiasmo. Ainda estou muito entusiasmado, com muita energia, para uma futura, a gente não pode antecipar campanha, mas tenho pretensão de seguir de uma possível candidatura para a reeleição, para a gente tentar contribuir mais ainda, com mais experiência e tendo agregado mais pessoas para contribuir de forma ainda mais incisiva para a saúde da nossa cidade. Que bom, doutor Tadeu, que o senhor tenha sucesso, parabéns pelo trabalho, que são muitos, né? É uma agenda corrida, mas está dando conta de vencer os desafios. Muito boa sorte, obrigada por participar mais uma vez. O consultório que está aberto para o senhor. E fica aí para os esclarecimentos finais, suas redes sociais, né? Para quem quiser fazer pergunta, tá lá, o senhor responde, está sempre, né? Atualizando, mostrando sua agenda. Cris, eu é que agradeço. É sempre uma grande satisfação poder participar de programas tão qualificados como o seu. Tá? O programa Consultório Cast realmente é um programa de muita qualidade. E você ainda me deu a deixa de eu poder divulgar minhas redes sociais. E se eu não fizesse isso, Eduardo Bandeira, que você conhece bem. Eduardo Bandeira é esperto. Iria dizer, você não fez ele já está colocando a colinha ali. Então, eu peço para você que queira acompanhar nosso trabalho, que possa ir nas redes sociais, no Instagram, Tadeu Calheiros, e nas outras mídias sociais também, Tadeu Calheiros. Pode deixar sua contribuição, sua dúvida, sua crítica, seu elogio. A gente até brinca, né? Elogia no público, critica no privado. Brincadeiras à parte, a contribuição e o feedback é sempre muito importante. Muito obrigada, doutor Tadeu. E para quem estava olhando aqui, a gente dando tchau, que a gente está no meio do estúdio aqui, o aquário, né? Estúdio itinerante, e as pessoas passam, dão tchau, reconhecem o doutor Tadeu. E é isso aí. Muito obrigado, doutor Tadeu. E fica para a próxima. Eu que agradeço. Parabéns pelo estúdio. Está muito bacana. E essa interação com o público é muito legal. Valeu, gente.